Boa tarde, turminha, tudo bem? Antes de nós começarmos a nossa atividade de hoje, quero agradecer a cada um a mensagem deixada na nossa sala de aula virtual, em particular, para mim, para minha família e para a equipe do Colégio São Paulo. Muito obrigada e um grande beijo para vocês. Fiquei feliz que vocês assistiram ao vídeo e também retornaram do meu recadinho lá, tá? Sobre a aula de hoje, nós temos novidades em língua portuguesa e vamos relembrar a aula anterior. Vocês lembram que nós falamos sobre as terminações verbais? Primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação? Lembram disso? O a, o o ir. Lembra a terminação de cantar, vender, partir? Se você não se lembra também, não se preocupe. Nós vamos ter a oportunidade de rever isso hoje e aprender sobre conjugações verbais. Preparei alguns slides pra gente, nós vamos fazendo junto, vamos fazer leitura e tenho certeza que nosso desejo de aprender é maior que o nosso desafio. Vamos lá? Vamos começar? Observem que vocês têm agora 4 tempos verbais para serem estudados: presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito e futuro do presente. Por que 2 pretéritos? Vocês, no segundo ano, vocês estudaram o pretérito com o nome de passado, nomenclatura de passado. Mas vamos ver a diferença entre um e outro e vamos falar sobre o futuro e sobre o presente, que vocês já conhecem. Por que vamos falar sobre o futuro do presente? Porque o futuro do presente tem mais tarde o futuro do pretérito. Nós não vamos aprender neste momento, tá? O terceiro ano vai aprender nesta parte inicial apenas o futuro do presente. Depois vamos ver mais tarde. Então aqui eu tenho o modo indicativo. Nós já estudamos sobre o modo indicativo. A gente usa esse modo para dar uma informação certa, precisa, definitiva. Então a gente tem aqui algumas conjugações. Aí vamos relembrar. Presente, indica um fato real situado no momento ou época em que se fala. Aí nós aprendemos na aula passada, verbo da primeira conjugação termina em ar. Verbo da segunda conjugação termina em er, no infinitivo, né? Eu transformo. E da terceira conjugação termina em ir. Por exemplo, falava, falo, falas, eu vou passar para falar. Vendeu, para vender. Partiu, para partir. Isso é só para relembrar conjugações. Mas a gente hoje vai estudar como que conjuga cada verbo deste nas pessoas, nos pronomes, que são eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Podem ver que nessas situações todas, o verbo ele sofre flexão conforme o número, se é singular ou plural, e a pessoa do discurso, se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do singular. Depois eu vou fazer para vocês uma tabelinha com isso, tá? Vamos devagarzinho aqui, vamos falar junto comigo, Falar. No presente, neste momento, é agora. O presente é um fato no momento. Então, eu falo, tu falas, olha o finalzinho só que muda. Ele fala, nós falamos, vós falais e eles falam. Vamos lá para o vender. Eu vendo, neste momento eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis, eles ou elas vendem. Na terceira conjugação, eu parto, que é o partir, tu partes, ele ou ela parte, nós partimos, vós partis, eles ou elas partem. Mas eu tenho que decorar isso? Não. Você tem que aprender a falar usando a norma culta. Se você reparar bem, você já conjuga o verbo direitinho na sua conversação com a sua família, com os professores, né? Quando você fala ele fala. Quando você fala ele vende. Quando você fala nós falamos, ou eu falo. Então você já usa isso
O verbo no presente não tem mistério, não é verdade? Todos os verbos que nós vamos estudar são verbos regulares. O que são os verbos regulares? Que não mudam este início aqui, tá vendo? O radicalzinho da palavra, o início, a raiz, o radical da palavra. Aí olha a diferença agora. Pretérito perfeito é aquele antigo passado que vocês estudaram lá no segundo ano, que é o passado que aconteceu, que foi iniciada e terminada. Você fez uma coisa e terminou. Então vamos lá, ó. Também vocês já sabem. Primeira conjugação, segunda e terceira. Eu estou usando os mesmos verbos, tá? Então vamos juntos. Eu falei, olha só. Eu agora há pouco, algumas horas atrás, ontem eu falei, passou, foi concretizado. Então, ó, eu falei, tu falastes, ele falou, ou ela falou, nós falamos, vós falastes, eles falaram. Olha aqui, ó, o tu, segunda pessoa do singular, e o vós, segunda pessoa do plural. Olha o S aqui que acrescentamos, tá vendo? Então vamos lá. O vender, eu vendi, tu vendeste, ele ou ela vendeu, nós vendemos, vós vendestes, eles ou elas venderam. Terceira conjugação, o verbo partir. Eu parti, tu partistes, ele ou ela partiu, nós partimos, vós partistes, eles ou elas partiram. Sabe aquele bolo delicioso que estava na cozinha? Eu parti e comi. Sabe que ontem ele falou com um amigo pelo telefone. Olha aqui. Aconteceu, acabou, foi um fato que foi iniciada e concluído. Então, assim, o verbo no pretérito perfeito, ele não deixa dúvida, tá? É o que aconteceu. E aí nós vamos para o seguinte, que é o pretérito imperfeito, que é novidade para vocês. O pretérito imperfeito, ele indica um fato real cuja ação foi iniciada no passado, mas não foi concluída, ou era uma ação costumeira no passado. O verbo pretérito imperfeito, ele é uma incerteza, ele é a dúvida. Olha só, no perfeito, lá no passado perfeito, pretérito perfeito, eu falo, eu falei, aconteceu, eu falei. Agora, eu falava, deixa a incerteza, por que eu não terminei a fala? O que aconteceu? Então, vamos ver juntos, ó, é um fato iniciado e não concluído. Eu falava, tu falavas, ele falava, nós falávamos, vós faláveis, eles ou elas falavam. Eu vendia, tu vendias, olha o vender, ele ou ela vendia, nós vendíamos, vós vendieis, eles ou elas vendiam. Eu partia, tu partias, ele ou ela partia, nós partíamos, vós partieis e eles ou elas partiam. Reparem que toda a nossa fala foi de um verbo que não tem uma ação concluída. Ele vendia, por que não vende mais? Partia, por que não partiu? Porque não teve uma ação concluída. Tá? Mas isso na prática, nós vamos ver vários exercícios como é que se torna fácil, tá bom? Então, temos aqui o imperfeito. Aí, nós vamos seguir aqui com o presente. Futuro do presente, já sabe que é o futuro comum, que vocês já estudaram. Indica um fato real, situado em momento ou época que ainda acontecerá. Vamos lá, vai acontecer ainda, amanhã, né, ou daqui a pouco, a coisa de futuro. Eu falarei, tu falarás, ele ou ela falará, nós falaremos, vós falareis, eles ou elas falarão. Eu venderei, tu venderás,
ele ou ela venderá, nós venderemos, vós vendereis, eles ou elas venderão. O verbo partir, terceira conjugação, olha o i. Repare que eu marquei todo o radical de preto e todo o finalzinho da palavra de outra cor para chamar a atenção de vocês. Então, ó, só muda o finalzinho do verbo. Eu partirei, tu partirás, ele ou ela partirá, nós partiremos, vós partireis, eles ou elas partirão. Então, vai acontecer isso de amanhã, então futuro, daqui a pouco, futuro, ainda vai acontecer, né? Vamos relembrar que eu falei com vocês que nós não vamos cobrar os verbos que são irregulares, que a conjugação é diferente, né? Mas vamos lembrar que o verbo pôr e os seus derivados, né? Eu falei isso com vocês, depor, compor, repor, são considerados também aqui da segunda conjugação, tá? Por causa de da forma latina do verbo poer. Isso tem em gramáticas, tá? E a gente vai fazer isso, deixa eu passar aqui, a gente vai fazer isso agora na prática, nós todos juntos, para ver como que é fácil usando isso, ó. Usaremos o verbo falar. Eu peguei para vocês fazerem comigo aqui o verbo da primeira conjugação para a gente completar as frases. Observe o tempo verbal pedido em cada frase. Vamos só pensar aí e tentar fazer oralmente. No presente. No presente. Hoje, agora, neste momento. O verbo é falar. Eu. Pensou? Vamos lá. O verbo é falar. Eu. Sobre a matéria de português. Como é que ficou a sua frase? Põe aqui, ó. Agora, neste momento, eu, sobre a matéria de português. Vamos ver se você acertou, hein? Pretérito perfeito. Passado, que aconteceu, que teve fim. O verbo é falar. Eu, que é o verbo falar. Ontem, eu, sobre a matéria de português. Agora, no imperfeito, a dúvida, a incerteza. Eu. E aí, a incerteza? Não tenho certeza. Eu não terminei essa ação. Não aconteceu por completo. É o imperfeito. Eu. Sobre a matéria de português. Futuro do presente. Amanhã. Amanhã, eu. Verbo falar. Sobre a matéria de português. Quer mais um tempinho? Vamos lá. Então, vamos fazer vamos conferir, né? Olha aqui. Conferindo as nossas frases. Presente. Eu falo, o presente, sobre a matéria de português. Frase A. Neste momento, eu falo com a turma 131 sobre a matéria de português. Aqui, o pretérito perfeito já aconteceu. Então, ontem eu falei sobre matéria de português. O imperfeito me deixa dúvida. Será que eu terminei? Será que eu falei? É uma ação que não foi concluída. Eu falava sobre a matéria de português. Eu não terminei. Ficou uma dúvida, uma incerteza. Não concluí por quê? Então, ele é imperfeito. O nome já diz, olha só. Futuro do presente vai acontecer. Amanhã eu falarei sobre a matéria de português. Aí eu coloquei para vocês aqui, ó, atenção. As terminações mudam de acordo com a conjugação. Consulte as conjugações sempre que ficar com dúvida. Vou entregar para vocês uma folhinha que tem pela nossa sala virtual, que tem novidades sobre os tempos verbais. Não se preocupe que tudo isso daqui está na folhinha de forma, um radicalzinho com o finalzinho da palavra colorida. Tem vários exemplos. E em seguida tem um exercício para vocês fazerem, tá? Qualquer dúvida, eu estou aqui na sala. Nós vamos fazendo isso junto e construindo. E eu sei que vocês vão conseguir fazer com facilidade, tá bom?
Um beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo.